Olá, pessoal. Nós tivemos 5 aulas sobre direito das coisas e nesta aula nós estaremos resolvendo questões sobre o assunto. É muito importante que vocês resolvam várias questões sobre as matérias, né, que vocês estão estudando para a prova da ordem, para que vocês possam estar familiarizados com a estrutura de questão da FGV no exame de primeira fase. Então, a minha recomendação é que vocês resolvam o máximo de questões possíveis, tá? Então, baixe o aplicativo no celular, quando estiver deitado, antes de dormir, vai resolvendo questão. É assim que eu fazia quando eu estudava. Um pouco antes de dormir, eu deitava na minha cama e ficava resolvendo ali várias questões pelo celular. Então, eu resolvia 10, 15 questões e ia dormir. Então, é muito importante que vocês resolvam muitas questões justamente para se acostumarem com o padrão de cobrança da FGV. Ok? Então, vamos às nossas questões, tá? Trouxe 4 questões para vocês. Desculpa, gente, espera aí. Erros técnicos. Então, vamos lá. É o seguinte, gente. Essa primeira questão é bem recente, né, de 2019. Então, vamos lá. Em 5/5/2005, Aloysio adquiriu uma casa de 500 metros quadrados, registrada em nome de Bruno, que lhe vendeu o imóvel a preço de mercado. A escritura e o registro foram realizados de maneira usual. Então, nós tivemos aí uma compra e venda, né? Aloysio, ele adquiriu o imóvel de Bruno. Em 5/9/2005, o imóvel foi alugado e Aloysio passou a receber mensalmente o valor de R$ 3.000 pela locação por um período de 6 anos. Então, Aloysio, né, era dono do imóvel, alugou e começou a receber 3.000 por ele. Em 10/10/2009, Aloysio é citado em uma ação reivindicatória, né, ou seja, uma ação que discute propriedade, movida por Elizabeth, que pleiteia a retomada do imóvel e a devolução de todos os valores recebidos por Aloysio a título de locação desde o momento da sua celebração. Então, Elizabeth alega ser a dona do imóvel, né, legítima, e quer então que Aloysio restitua a ela todos os frutos, ou seja, além, né, do próprio bem. Então, todos os aluguéis que são frutos civis teriam para ela, né, que ser devolvidos. Então, isso está certo, né? Vamos analisar. Uma vez que Elizabeth é judicialmente reconhecida como a verdadeira proprietária do imóvel em 10/10/2011, ou seja, a sentença foi procedente, né? Pergunta-se: é correta a pretensão da autora ao recebimento de todos os aluguéis recebidos por Aloysio? Então vamos lá, gente. Aloysio, ele tinha uma posse de boa-fé, certo? Ele tinha justo título, ele tinha uma posse de boa-fé. A partir do momento que houve o ajuizamento da ação, lembra que eu falei para vocês que nós temos estándares, né, estabelecidos pela doutrina, que quando você tem o trânsito julgado de uma sentença favorável, esses efeitos, eles retroagem à citação. Então, a partir da citação, no caso, o réu, que é Aloysio, ele teria motivos, né, para desconfiar, pelo menos, da sua posse, se ela realmente era legítima. Então, a partir da citação, a gente presume que a posse era de má fé, tá? Nós estudamos sobre isso. Então, nós sabemos que o devedor de má fé não tem direito aos frutos. Então, a partir da citação, Aloysio, ele tinha que devolver os frutos, né? Então, quando pergunta assim, é correta a pretensão da autora ao recebimento de todos os aluguéis? Não é correta, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ver aqui, ó, a letra A tá assim, então já tá errado. Na letra B, na letra C e na letra D, né, tá não. Então, a gente fica entre essas. Olha a letra B. Não, sem a ocorrência de nenhum outro fato, somente após uma sentença favorável ao pedido de Elizabeth na reivindicatória que seus argumentos poderiam ser considerados verdadeiros, o que caracterizaria a transformação da posse de boa em posse de má-fé. Né? Como o possuidor de má-fé tem direito aos frutos, Aloysio não é obrigado a devolver os valores que recebeu pela locação. Tá errado, né, gente? Aqui fala só depois da sentença. Olha C. Não, sem ocorrência de nenhum outro fato, uma vez que Elizabeth foi vitoriosa em seu pleito, a posse de Aloysio passa a ser qualificada como de má-fé. Certo, deixa sua citação no processo.
né? Então, aqui falou que é a partir da citação, momento em que Aloysio tomou conhecimento dos fatos, ao final reputados como verdadeiros, exigindo em tais condições a devolução dos frutos recebidos entre 10 de nove de 2009 e a data de encerramento do contrato de locação. Então, gente, a letra certa é a C, ok? Então, nem precisamos ler aqui a letra D, a letra certa é a letra C, tá? Então, os frutos deverão ser devolvidos a partir da data da citação. Continuando, gente, próxima questão. Laurentino constituiu servidão de vista no registro competente em favor de Januário, assumindo o compromisso de não realizar qualquer ato ou construção que embaraça a paisagem que Januário desfruta de sua janela. Então, é uma servidão não aparente, uma servidão de vista, né, em favor de Januário, né, e o prédio serviente é do Laurentino. Após o falecimento de Laurentino, seu filho, Lucrécio, decide construir mais 2 pavimentos na casa, para ali passar a habitar com sua esposa. Diante do esposo, assinale a afirmativa correta. Gente, o Lucrécio, filho do Laurentino, pode fazer isso? Não pode, né? Porque senão ele estaria violando a servidão. Então, vamos lá. Letra A. Januário não pode ajuizar ação possessória, eis que a servidão é não aparente. Tá errado, né, gente? Ele pode sim, ele pode defender a sua posse, ele tem o direito de servidão. B. Diante do falecimento de Laurentino, a servidão que havia sido instituída automaticamente se extinguiu. Não, a servidão ela só se extingue pelo cancelamento, ok? Então também tá errada. C. A servidão de vista pode ser considerada aparente quando houver algum tipo de aviso sobre sua existência. Também não, sabemos que essa servidão é não aparente, ok? Letra D. Januário pode ajuizar ação possessória, provando a existência da servidão com base no título. É a certa, tá? Como é uma servidão não aparente, letra D é a correta, o Januário ele vai provar o seu direito a partir do título. Ela foi registrada, tudo certinho, então letra D, ok? Vamos lá, né? Essa outra questão. Quincas adentra terreno vazio e, de forma pública, passa a construir ali sua moradia. Após o exercício ininterrupto da posse por 17 anos, pleiteia judicialmente o reconhecimento da propriedade do bem pelo usucapião. Então, nós temos aqui uma situação de usucapião, nós sabemos que é uma forma originária, né? Lembrando que quando a gente tem o usucapião, todos os gravames que estavam sobre a coisa desaparecem, a propriedade é do zero. Durante o processo, constatou-se que o imóvel estava hipotecado em favor de Jovelino para o pagamento de numerários devidos por Adib, proprietário do imóvel. Com base nos fatos apresentados, assinale a afirmativa correta. A. A hipoteca existente em benefício de Jovelino prevalece sobre eventual direito de Quincas, tendo em vista o princípio da prioridade do registro? Não, né, gente? B. A hipoteca é um impeditivo para o reconhecimento da usucapião, tendo em vista a função social do crédito? Também não. C. Como a usucapião é modo originário de aquisição da propriedade, a hipoteca não é capaz de impedir a sua consumação. Gente, resposta letra C, ok? E D. Quincas pode adquirir pelo usucapião o imóvel em questão, porém ficará com o ônus de quitar o débito. Não, né, gente? A gente sabe que a hipoteca ela vai desaparecer. Então, letra C é a resposta correta, ok? E vamos aqui à última questão de 2015, tá? Da prova de primeira fase. Angélica concede a Otávia, pelo prazo de 20 anos, direito real de usufruto sobre imóvel em que é proprietária. Então, Otávia era usufrutuária. O direito real é constituído por meio de escritura pública, que é registrada no competente cartório de registro de imóveis. Então, tudo ok. 5 anos depois da constituição do usufruto, Otávia falece. Então, a usufrutuária faleceu, deixando como única herdeira sua filha Patrícia. A gente sabe que a morte do usufrutuário é uma causa de extinção do usufruto, né? Até porque ele é personalíssimo. Então, sobre este caso, assinale a afirmativa correta. A. Patrícia herda o direito real de usufruto sobre o imóvel. Não, né, gente? Não, porque ele vai ser extinto. B. Patrícia adquire somente o direito de uso. Nada a ver. C. O direito real de usufruto extingue-se com o falecimento de Otávia. Sim, é letra C, né? Então é isso, gente. Se a gente estivesse falando aqui, né,
Gabarito letra C. Se a gente estivesse falando aqui da morte no proprietária, que era a Angélica, aí a situação seria outra, poderia haver sucessão, mas estamos falando da morte da usufrutuária. Então, né, vai ser uma causa de extinção do usufruto. Então, gente, são essas as questões que eu tinha para trazer para vocês. Façam muitas questões em casa. Bons estudos. Beijos!